Grêmio e Real Madrid, o grande conflito em torno da lei de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero falar sobre a final do Campeonato Mundial de Futebol do ano de 2017 entre o time do Grêmio, lá do Rio Grande do Sul, e o time do Real Madrid, lá da Espanha, neste dia 16 de dezembro de 2017. Eu tenho uma ligação bem forte com o Rio Grande do Sul, fui pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia por alguns anos ali na Associação Central Sul Rio Grandense. Tenho ali a minha esposa, que é gaúcha, inclusive, torcedora do Grêmio, né? E eu sei que num momento como esse, fica uma situação assim um pouco tensa e complicada para alguns adventistas do sétimo dia, em função da discussão em relação à guarda do sábado e a questão da legitimidade de assistir o jogo ou não assistir o jogo, como é que isso fica, como é que a gente vai explicar esta situação. Bom, então vamos lá. A gente sabe que a visão adventista do sétimo dia em relação a este assunto é extremamente polêmica dentro e fora do mundo cristão. De qualquer forma, os fundamentos da visão adventista começam lá no livro de Gênesis, quando se fala que ali foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a ideia da guarda do sábado, ela é uma ideia que remonta à própria criação do mundo da parte de Deus e envolve ali a ideia de que ao sétimo dia da criação Deus descansou e separou o sétimo dia da criação para que todo o sétimo dia subsequente à primeira semana da criação fosse um dia santificado para a memória, né, desta criação, deste Criador, para o descanso espiritual, para o desfrutar da obra da criação e não simplesmente uma rotina de trabalho e interesses particulares e pessoais. É interessante lembrar que tudo isso foi concedido antes de um ambiente de descrição de pecado e queda. Então, mesmo fora desse ambiente, haveria essa necessidade da guarda do sábado. Com a questão da queda, tudo se torna muito mais complexo, porque agora o ser humano é pecador e tem toda uma situação social complexa que envolve o ser humano numa luta pela sobrevivência e etc. E aí a questão de você não trabalhar no sábado pode também gerar inúmeras questões complexas em relação a isso. E a sociedade, né, cada vez mais aí moderna, século XXI, existem inúmeros desafios para quem quer ser fiel à questão da guarda do sábado. E a gente sabe que tudo isso levanta questionamentos e situações muito complicadas em relação à vida humana, ok? E discussão sobre serviços essenciais e etc. E o adventista está bastante acostumado com esse tipo de discussão, tá? O que importa enfatizar nesse momento é que a guarda do sábado está cravada na lei de Deus, lá nos 10 mandamentos, quando a Bíblia diz assim, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, basicamente aqui, nós temos a indicação de que o 7º dia lá da criação ele é confirmado como uma lei para o povo de Deus, para que a gente se lembre deste dia, não trabalhe neste dia, porque Deus criou o mundo e etc. e abençoou este dia, santificando, tornando ele separado e distinto de todos os outros. Ocorre, entretanto, que assistir o jogo do Grêmio e do Real Madrid daqui a pouquinho, quando ele vai começar, não é uma questão de trabalho, pelo menos não se você não for um cameraman que estiver filmando o jogo para transmiti-lo ao vivo para o mundo inteiro, né? Então, basicamente, a questão de ver o jogo não é um trabalho. Então, e aí? Deveria ser permitido ou proibido, e por que seria permitido e por que seria proibido? Inclusive, talvez os mais jovens se façam esse tipo de questionamento, né? São criados em lares adventistas e chega uma hora que às vezes não tem aquela percepção mais ampla das coisas e às vezes simplesmente está a fim de ver um jogo. E aí, pode ou não pode? Bom, essa é uma questão assim bastante complicada, porque de fato, se você não está trabalhando em tese o seu descanso, o seu lazer, ele poderia envolver em tese supostamente a questão de assistir um jogo tranquilo ali. Agora, existem algumas questões que a gente também deve levar em consideração. Quando a gente vai ver a aplicação da guarda do sábado na palavra de Deus, você chega, por exemplo, em Isaías capítulo 58, ali se fala que a gente deve desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos nossos próprios interesses naquele que é o santo dia de Deus.
E aqui, em grande medida, a questão já não gira unicamente em torno de trabalhar ou não trabalhar, mas sim de objetivos particulares, muitas vezes que a humanidade coloca acima aí das relações com Deus e tal. E isso aqui acaba sendo uma coisa bem complicada. Claro que também essa é uma discussão um pouco difícil, porque veja, não deveria existir nada permitido nos 6 dias comuns que deveria ser proibido no sábado, né? Por exemplo, você pode assistir um jogo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Por que seria pecado assistir um jogo então no sábado? Entende? Esse é um pouco do questionamento. Entretanto, a ideia de que o sábado é um dia santo, ele deve conduzir, no mínimo, a reflexão de todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus, para aprenderem a diferenciar o que pertence a um objetivo próprio e singular do ser humano, que pode inclusive não ser pecado, mas que seja inadequado para o contexto da guarda do sábado, ok? É interessante também a gente ver que a Bíblia ela não traz aplicações ou explicações exaustivas sobre como se aplica ou não se aplica a guarda do sábado em cada questão específica. Então, em alguma medida, Deus deixa as decisões, a percepção particular de cada pessoa. Não pode existir uma imposição de uma postura X ou Y sobre quem não pensa de uma maneira X ou Y, mas aqui o texto de Isaías ele nos chama a não cuidar dos nossos próprios interesses, honrar o dia de sábado, não seguir os nossos próprios caminhos, não pretendermos fazer a nossa vontade ou falando palavras vãs. Se a gente fizer isso, nós teremos vitórias no Senhor, Deus vai nos recompensar com a herança de Jacó, nosso pai, e etc. Então, assim, historicamente, esta postura recomendada em Isaías 58 em relação à guarda do sábado conduz à ideia de que o sábado não é um mero dia de lazer por causa do descanso da rotina de trabalho nos 6 dias subsequentes, ok? Na verdade, a relação de santificação com a guarda do sábado é uma relação de ordenação de prioridades. É uma relação de ordenação de colocar Deus acima de tudo, mesmo que seja acima de nós mesmos. Vamos pensar assim, não é pecado você querer ver um jogo ou ver um jogo. Não é, de fato não é. Agora, quando de repente este jogo se torna mais importante do que lembrar do mandamento que Deus pediu para não esquecer, aí acontece o problema. Isso em relação a qualquer coisa. Tipo de música que se ouve, tipo de televisão que se assiste, tipo de coisa que se faz. E não só em relação ao entretenimento do mundo moderno, mas em relação a toda e qualquer coisa. O sábado é para realinhar as nossas prioridades. E não é para colocar as nossas prioridades na nossa diversão, no ócio, na fofoca, na preguiça, no dormir o dia inteiro, no fazer as coisas e tal. Não é aí que deve estar o foco da guarda do sábado. O foco da guarda do sábado, conforme o próprio Jesus revelou na prática e no seu ensinamento no Evangelho, é fazer o bem na presença de Deus, porque Deus nunca descansa de fazer o bem e sempre trabalha para o bem e para a salvação das pessoas. E o sábado é um dia especial para fazer isso cada vez mais. E também não é o ponto de dizer que a gente só se envolve com as coisas de Deus no sábado e nos outros dias, não. A gente se envolve com as coisas de Deus todos os dias, mas no sábado de uma forma especial. Agora veja, os adventistas que têm dificuldade de abrir mão de uma questão assim particular como a vontade de ver um jogo em relação à guarda do sábado, a gente se preocupa um pouco assim, como é que eles estarão preparados para quando eles tiverem que abrir mão de um emprego, abrir mão de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, de uma promoção. E a questão do sábado também, ela não deve ser a única questão nessa direção. Imagine assim, nós temos que buscar ser fiéis, mesmo nas pequenas coisas, em relação à mentira, à sexualidade, ao roubo, a idolatrias e mentiras, e enfim, pecados de uma forma geral. Porque se a gente cede em coisas pequenas, o que vai nos impedir de buscar as coisas maiores? Se a gente cede no olhar malicioso, por que não trair a mulher com uma outra mulher? Claro, também, às vezes existe um gap entre aquilo que é considerado um pecadinho e um pecadão. Mas aí também entra uma outra discussão. Peraí, então uma transgressãozinha pequena não tem nenhum problema? E quando a gente começa a relativizar e a gente começa a abrir mão de princípios em nome de conveniências particulares e egoísmos e vontades particulares e pessoais, a gente percebe um princípio que conduziu o mundo a se tornar rebelde contra a lei de Deus. Então o ser humano ele não quer uma lei não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás, não mentirás, isso e aquilo.
Ele quer o quê? Se quiser mentir, mente, se quiser roubar, rouba, se quiser adulterar, adultera, se quiser cobiçar, cobiça. E no final das contas, a vida em sociedade vai se tornando insuportável, porque agora você pode ser roubado a qualquer momento, você pode ser traído a qualquer momento, você pode ser enganado a qualquer momento, você pode se tornar viciado por causa das suas cobiças e maldades e malícias e vaidades a qualquer momento, e aí escravidão e pecado e etc. Então, a palavra de Deus nos conduz a uma fidelidade, ou nos chama a uma fidelidade, que deve alinhar as nossas prioridades. E a questão de uma diversão específica ou não, não é o foco do grande conflito, ok? Mas, quando a gente começa a ceder, quando a gente começa a relativizar, quando a gente começa a negar em nome inicialmente de pequenas coisas, mais cedo ou mais tarde, o que nos impedirá de transgredirmos a lei de Deus em nome de interesses maiores, certo? E é nesse ponto que a igreja se levanta para dizer assim, olha, você pode torcer para o Grêmio, tá? Não existe nenhum mandamento dizendo não torcerás para o Grêmio, ok? E se tivesse, teria sido criado pelos torcedores do Internacional, né? Não seria uma lei de Deus. Não existe nenhuma proibição, nenhum pecado em relação a isso. Mas, se o Grêmio estiver acima da lei de Deus, se o Grêmio estiver acima de uma relação de maior comunhão, maior paz, maior fidelidade e consciência e confiança em Deus, aí de fato o Grêmio pode se tornar uma idolatria e assim um pecado, ok? O grande conflito, ele é um conflito que envolve as questões mais essenciais da nossa vida. Quem é Deus, quem é o diabo, o que é a humanidade, qual é o destino que está reservado para nós, por que o mal, por que o pecado e a salvação no meio disso tudo, o que Cristo realizou por nós. E essas questões não devem ser reduzidas a uma discussão do pode ou não pode, ver isso ou ver aquilo. Você pode fazer aquilo que a sua consciência permite você fazer. A Bíblia diz, né, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas eu espero que vocês não aprovem nenhuma transgressão da lei de Deus em nome de nenhuma conveniência, vontade particular, em nome de qualquer interesse egoísta, vamos pensar assim, ou simplesmente mundano, carnal, que pertence a simplesmente um mundo que passa. Nós desejamos toda a salvação para todo torcedor do Grêmio, para todo torcedor do Inter, para todo torcedor do Real Madrid, para todo torcedor de time nenhum ou de qualquer time. Porque no fim o grande conflito lida com o destino eterno das pessoas. Agora, claro, a gente também não vai condenar as pessoas. Você vê o jogo hoje, você vai pro inferno porque a cruz de Cristo vai ser em vão na sua vida e você rejeitou a lei de Deus e etc, e etc. Também não é essa a nossa postura e a nossa visão, até porque seria uma coisa assim muito radical, e se em nome de um pecado a pessoa perderia o céu, todos nós perderíamos o céu em nome dos nossos muitos pecados. Mas também a realidade do pecado não deve nos fazer relativizar a lei de Deus, e aí fica a consciência de cada um. O mais importante é, se a gente está tendo dificuldade, está lutando com as coisas menores, a gente tem que se preocupar que a gente não vai estar em pé diante das coisas maiores. Então, se você quer estar preparado para enfrentar um dia a fúria do mundo contra a lei de Deus, se prepare rejeitando a si mesmo em relação à própria lei de Deus. E se a lei de Deus não permite você fazer uma coisa, vamos pensar que fosse claro ou que seja claro que não deve ver o jogo em relação à guarda do sábado. Ok, então negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga Jesus e depois que passar o pôr do sol a gente vê quem foi campeão ou não.